Hoje é dia 13 de abril de 2026 e o podcast Conversar recebe o professor Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. E eu começo pedindo que você faça uma rápida descrição da tua atividade e um panorama geral sobre esse problema de endividamento que está na imprensa. Tá. Antes de começar, uma honra recebê-lo aqui, mais uma vez, é a segunda vez, né? O professor Lauro foi um dos mais brilhantes alunos que o Bresser e eu tivemos no mestrado. Depois você teve na Colômbia, né? Bom, você vai falar da sua trajetória acadêmica e daí começa. Fala um pouco da... Legal, legal. Bom, obrigado pelo convite, um Obrigado. prazer estar aqui. Uma honra para Da nós. última vez que eu tive, estava Zé Márcio, uma professora do Direito, que acho que é a Cristina Yamashi. Cris Yamashi, A Cris Yamashi, não estava o Luiz, um prazer. Obrigado pelo convite, né? É uma honra para nós. Muito bom estar aqui pela segunda vez. Pois é, fui aluno tive a honra de ser aluno do professor Zé Márcio, um dos professores mais marcantes da minha vida, inequivocamente. Assim, as histórias, as coisas que eu lembro, inenarráveis, que a gente viveu, né? E engraçado que a gente não se vê, não se encontra muito, mas cada vez que a gente se encontra, é uma delícia, o fio condutor volta tudo dessas histórias, né, nos traz assim muito próximos. Então, muito feliz de estar aqui realmente. E deixa eu falar uma coisa que é sincera. No livro que a GV e os amigos fizeram aos meus 70 anos, um dos artigos que eu mais gosto é o seu. Você faz, em poucas palavras, uma recuperação extremamente competente do Richard Horton, né? Nós, no curso que o Bresser e eu dávamos, você foi aluno e você um dos alunos que mais pegou a filosofia Espelho da Natureza. Né? Exatamente. Eu sempre gostei muito de filosofia. Eu fiz graduação em administração, acho que assim como o Zé também, né? E depois fui fazer o mestrado na economia. Só que antes disso, eu fiz 2 anos de filosofia. Na verdade, só fiz 2 anos porque eu não era compatível continuar na filosofia. Se eu voltasse no tempo, talvez até tivesse tentado fazer muito lentamente. Você daria um belo Pois eu sempre gostei muito. Eu trabalhava no mercado financeiro durante o dia e fazia filosofia à noite. Até eu me lembro que eu falei quando eu fui fazer o vestibular para filosofia, né? Eu até falei que eu ia fazer vestibular, mas não disse que era para filosofia. Ninguém perguntou, eu não disse nada, porque eu tive que... Me lembro que faltaram um dia de trabalho lá por causa dos horários do vestibular, enfim. Mas foi lá que, assim, eu diria que... acho que eu aprofundei esse meu interesse pela filosofia, muito embora realmente não tenha... Depois disso, tido muito tempo de me aprofundar como gostaria. Mas dá para perceber, lendo o teu artigo, Lauro, que você tem afinidade, tem conhecimento, tem traquejo com os temas filosóficos, né? Porque não é comum um aluno de administração, mesmo de mestrado, ter aquele trato, você fica muito à vontade. Depois você vê esse artigo. Eu acho que Brão, fico feliz. Eu já tinha falado que eu gostei muito do artigo. Pois eu acho que ficou até menos, talvez tenha ficado, se eu reescrevesse, eu tornaria ainda mais pessoal, mas obrigado. Porque foi uma singela homenagem fiquei muito tocado. a você. Pela homenagem e pelo conteúdo. Tá? Exato. E a minha trajetória, eu acho que tem a ver com a pergunta que o Luiz fez, eu estava... Quando eu estava lá na Universidade de Colômbia, eu comecei a travar contato com esse tema que até hoje, digamos assim, faz parte da minha vida. Você foi para a Columbia University, que ano mesmo? Eu fui como aluno em 2004. Fiquei lá um tempo com o professor Albert Fischlow, né? Foi uma experiência muito boa. Depois voltei para a Colômbia, inclusive 2 vezes como professor visitante. Fui professor visitante em 2014 e 2015. Lá já se vão 10 anos, né? E lá iniciei, digamos assim, uma trajetória de pesquisa dentro desse tema de microfinanças, que depois virou inclusão financeira, com as várias mudanças que a indústria de serviços financeiros, né, pelas quais a indústria passou e continua passando, né? Imagina, hoje em dia não faz o mínimo sentido a gente falar, por exemplo, de crédito sem falar de crédito digital. O crédito é digital, né? A gente está num mundo, principalmente o crédito para consumo, enfim.
E esses tópicos estão embaixo desse guarda-chuva aí da inclusão financeira que dá nome aí ao centro. É uma coisa interessante que lá no centro, até por conta dessa minha trajetória lá, eu sempre fiz muito mais pesquisas e travei muito mais contato com o pessoal da administração pública, por causa do papel dos bancos públicos, das políticas públicas. O PIX, por exemplo, é uma infraestrutura pública digital, quer dizer, faz parte do rol de assuntos estudados dentro da administração pública. E também o pessoal da tecnologia, né? Tem ótimos e excelentes parceiros de pesquisa na tecnologia, professor Eduardo Diniz, professor Adrian, professora Marley, que fez carreira lá em Montreal, na HEC de Montreal, agora está aqui de volta e está na FGV. Enfim, a gente fez muita coisa juntos dentro da área de tecnologia. E os dois, eu diria que talvez, se eu tivesse que citar, Luiz, 3 grandes assuntos hoje nos quais eu estou envolvido, embaixo desse guarda-chuva. Um é microcrédito, estou envolvido em algumas iniciativas aí, que envolve política de microcrédito, estratégia de microcrédito e bancos públicos, uma reflexão sobre o papel do BNDES, etc. Esse é algo que eu estou fazendo agora. Um outro assunto muito ligado ao pessoal da tecnologia também, que tem me tomado tempo, é o assunto das chamadas moedas sociais, ou moedas municipais, que tem agora uma versão digital. Tem um caso bastante conhecido da de Maricá, que é uma moeda de circulação local. Então, eu diria que esse é um... Maricá é o Quaquá? Mariquá, quase falei Mariquá. Maricá é onde é o Quaquá, exatamente, onde o Quaquá é o prefeito. É o prefeito. E o terceiro assunto, talvez o que ganhou uma importância maior, principalmente nas últimas semanas, acho que eu diria que não ganhou uma importância maior nas últimas semanas do que já tinha, né? Porque é um assunto que já vem importante há muito tempo, é esse do endividamento e superendividamento em particular. Só para contextualizar, dentro do Centro de Estudos de Microfinanças, eu criei, junto com outras pessoas, um grupo de estudos especificamente sobre o superendividamento. Nesse grupo, a esse grupo se juntou um conjunto grande de pessoas que entendem muito desse assunto e que são pessoas basicamente que vêm da área de direito, da área de economia e da área de administração pública. Muita gente do direito, realmente. Inclusive pessoas que já trabalharam em órgãos de proteção do consumo, Senacom, Procon, etc. E pessoas que estão interessadas dentro desse assunto há algum tempo. Então, nós organizamos a cada 2, 3 meses nós fazemos uma reunião e, enfim, temos produzido alguns materiais e que tem se intensificado. Eu diria que a produção dessas pesquisas tem se intensificado nos últimos meses, eu diria, deste grupo, né? Por exemplo, alguns artigos recentes que saíram no Valor e na própria Folha envolvem pessoas que estão comigo nesse grupo de estudos, né? Ô, Lauro, deixa eu fazer uma pergunta, senão eu posso esquecer, Luizinho. E aí, você na sequência, você falou que nesse teu grupo está envolvido também juristas, ou professores do direito. Uma dúvida que eu tenho, eu não me lembro agora, que na área de direito eu sou muito fraquíssimo. Se porventura um aposentado que tem lá, sei lá, uma aposentadoria de 3.500 ou 4.000, por circunstâncias, por descuidar do endividamento ou por qualquer razão, ficou com uma dívida de 100 mil, não é, reais no mercado. Como é que é a possibilidade de... Há um limite para deduzir compulsoriamente da remuneração mensal dele? Juridicamente, quer dizer, deve ter um limite, né? Porque tem que garantir um mínimo. Primeiro, eu sou do tempo que a aposentadoria não era, de forma alguma, né? Tocada, era intocável, né? A aposentadoria. O salário ainda, tudo bem, mas a aposentadoria.
E aí os tribunais começaram a dizer, não, até deixando até 30% do provento pode se coisar. Agora, eu andei vendo aí, tem casos que ultrapassa 50%. Pois é, deixa eu contar, talvez isso até já responda a primeira pergunta lá do Luiz, né? Eu acho que a gente talvez pudesse começar essa conversa falando e conectando com a sua pergunta, falando sobre o crédito consignado, que eu acho que é esse que toca nos pontos que você está querendo tocar, Zé. O crédito consignado ele já tem muitos anos no Brasil, né? Está indo para mais de 20 anos. E inicialmente ele representou uma inovação interessante, porque ao fazer desconto em folha, isso reduzia o risco de crédito. O desconto direto em folha reduzia o risco de crédito e com a redução de risco de crédito reduzia-se também a taxa de juros. Portanto, seria uma, entre aspas, inovação. Eu diria que talvez uma inovação no sentido... A gente tem que entender que inovação não é só inovação tecnológica, pode ser inovação no modelo de negócio também, né? Então, talvez uma inovação no modelo de negócio... Até antropológica, vamos dizer. Talvez, né? De maneira a criar uma forma de reduzir risco e, com isso, reduzir taxa de juros. Inicialmente, esse consignado foi, de fato, fixado como 30%, quer dizer, ele começa envolvendo as duas categorias, para adiantar um pouco a história, básicas eram os servidores públicos, os funcionários públicos e os aposentados do INSS. E a razão básica é que são esses dois grupos, bom, os aposentados por definição, né, o risco aí é o risco deles não receberem a aposentadoria, que é um risco virtualmente zero. Né? Seria um risco de quebra do sistema previdenciário, enfim, né? Acho que isso aí todo mundo vai concordar aqui que é um risco virtualmente zero, e o risco de quebra de empresas públicas, funcionários públicos, né? Um risco também virtualmente zero. Então ele começa com esses dois grupos. E ele começa lá no primeiro ano, alguns poucos bilhões assim, no mercado brasileiro, e o fato é que hoje o crédito consignado como um todo, ele atinge uma cifra por volta de 750 bi, 6% do PIB. Impressionante. E aí a história é mais ou menos a seguinte: o consignado, vamos falar de um conceito importante, que é a tal da margem consignável, que é o desconto na folha. Esse desconto, que era 30%, ele foi paulatinamente subindo. Ele passou para 35%, mas só que teve um truque aqui, a gente até num artigo do Valor, foi até a professora a Maria Paula Bertrand, lá do Direito da USP, que cunhou essa expressão, a família consignado, né? Tem o consignado tradicional e seus dois irmãozinhos. E esses dois irmãozinhos são terríveis, que são o cartão, tal do cartão consignado e o cartão benefício. Esse cartão, ele é cartão só no nome, porque na verdade ele é um empréstimo com desconto em folha, ele não é usado como cartão, recebe o nome de cartão, mas na prática não é isso. E o que significa na prática? Um desconto de 5% cada cartão adicional, o que significa 35 mais 10, 45. Esse é o consignado, é o teto do desconto do consignado hoje. Para terminar essa história do consignado, esse pedaço, pelo menos, esse cartão consignado, ele vem envelopado como um crédito consignado tradicional, só que ele tem um esquema de amortização que é absolutamente predatório, que na verdade você paga um mínimo e sobre o saldo remanescente você paga não a taxa de juros, essa do consignado, que é menor, que foi a inovação que surgiu lá em 2003, mas juros de crédito rotativo. Nossa. Então tem uma peça jurídica interessante, um despacho de uma desembargadora, que ela até compara as duas. No despacho tem uma comparação da amortização, do esquema de amortização desse cartão e de uma amortização de um empréstimo pela tabela Price tradicional, né? Um empréstimo com esse esquema de amortização demoraria quase 30 anos para ser pago. Então, o que na tabela Price seria pago em 5, 6 anos. Enfim, é um esquema bem esquisito mesmo, né? O rumo tomado foi estranho. E o rumo tomado
ele vai por um caminho tortuoso que, no caso do consignado específico, claro, não estou dizendo que todo o crédito consignado é esse, por favor, mas tem uma parcela significativa que vai pelo caminho tortuoso e que margeia ali tanto a ilegalidade quanto o crédito predatório. Agiotagem. Quase bom, a ilegalidade são essas coisas que a gente está ouvindo falar na CPI do INSS, CPMI do INSS. É o escândalo do Banco Master, né? Esses empréstimos forjados, esquemas com previdências de entes subnacionais, ou seja, estados e municípios, né, que aplicaram, por exemplo, em títulos, e aí tem jogadas com as carteiras. Então, o crédito consignado, infelizmente, ele virou um veículo para muito desvio de função, para dizer o mínimo, né? Por uma coisa que caminha ali na fronteira entre a ilegalidade e o crédito predatório. O que é o crédito predatório? O crédito predatório não é um crédito necessariamente ilegal. Então, não é que vários bancos estão fazendo necessariamente, várias instituições estão fazendo uma coisa ilegal, mas eles estão fazendo, na verdade, eles estão promovendo de maneira, uma escala muito grande, porque vocês imaginam, eu falei, o consignado então tem um volume de 6% do PIB. É muita coisa, é muita grana. Para a gente ter uma ideia, o crédito imobiliário no Brasil deve estar por volta de entre 10,5% e 11% do PIB. O consignado, 6%, quer dizer, é muito grande. É muito grande. E alguma coisa realmente precisa ser feita aí, né? Porque o consignado se deturpou totalmente ao longo do tempo. E, paradoxalmente, o que era uma inovação para significar um endividamento mais saudável para a população, o aprimoramento do mercado de crédito, ele virou alguma coisa muito esquisita, né? Isso para não falar ainda no fato que esses números que eu mencionei de desconto, de margem consignável, isso vale para o INSS. Mas as previdências estaduais e municipais podem aprovar, inclusive, margens de desconto superior a esse 45% que eu falei. Elas podem, né? E aí que está, inclusive, uma zona de atuação muito forte de grupos de interesse, de instituições financeiras, de intermediários que estão interessados no consignado, enfim. Esse é o caminho que... Deixa eu perguntar uma coisa. Já começou, perdão, Luiz, já começou a ter efeitos políticos, né? Porque você vê uma intervenção do Lula recentemente, dizendo, né? Quer dizer, a população começa a reclamar de que a renda não está sendo suficiente, quer dizer, em função desse endividamento, né? Total. Perdão. Exatamente. Eu vou te dar uns números. Eu li que 48% dos endividados ganham um salário mínimo e 80% estão com 2 salários mínimos. E 85% da dívida de cartão é dívida de cartão de crédito. Agora, as taxas que os bancos cobram nessa renegociação, a mais barata, eu vou fazer o merchandising aqui, é da Caixa Econômica, é 289% ao ano. E a mais cara é da Crefisa, 1.214%. Por que há uma discrepância tão grande de taxas? Acho que é uma questão de mercado, né? Tem uma diversidade, acho que o mercado aí é bastante heterogêneo, né? Por exemplo, você falar, os números que você está falando, eu não me lembro de cabeça exatamente esse, eu me lembro outros, né? Mas acho que me parece uma questão... porque, veja, a gente está falando aqui provavelmente de um nível de risco associado a essas operações já extremamente elevado, né? Um tipo de... um público já bastante endividado. Basta olhar a taxa, né? E aí a diferença vai ser certamente... eu diria para você o seguinte, Luiz, tem de tudo, na verdade. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos lá no Centro de Estudos, recebemos recursos da Fundação Gates e fizemos uma pesquisa, inclusive com a colaboração do Banco Central também. Do Bill Gates? A Fundação Gates, uma Melinda pesquisa... Gates. Fundação... Bill e Melinda. Exatamente. Chama Gates Foundation agora, né? Porque teve... Enfim... e nós, além de fizemos
analisamos, teve uma utilização de dados do SCR, que é a central, conhecida como a Central de Risco de Crédito, e o CadÚnico, né, que é o registro da população pobre, extremamente pobre, um cruzamento disso, uma análise disso, mas também teve surveys e teve, assim, nós fizemos várias entrevistas com beneficiários do Bolsa Família endividados, né? E é comum, para você ter uma ideia, você assustado com essa dispersão de taxas, conversei com isso, eu até participei dessa entrevista em particular, o relatório disso deve estar saindo aí proximamente, uma pessoa que estava devendo vários cartões, pegou alguns cartões de crédito, estava devendo, portanto estava negativado, sem acesso a crédito, e mesmo assim uma instituição dessas de e-commerce, que tem também atividades de pagamento, instituição financeira, ofereceu crédito para essa pessoa, mesmo ela estando endividada, a um crédito de valor bem reduzido, salvo engano, algo em torno de R$200, para devolver 260, 30 dias depois. Então você faz a conta aí, dá 30%. Ao né? mês. Ao mês. Se ajudar. Uma instituição absolutamente atuando dentro da legalidade e uma das maiores instituições da América Latina. Então tem de tudo. Não me assusta essa dispersão de taxas que você mencionou, Luiz. Entendi. Me conta uma coisa. O 10 vezes sem juros no cartão de crédito é uma jabuticaba brasileira. O que afeta isso? Porque os riscos aí são diluídos em que lugares? Pois é. O comerciante recebe em 10 vezes ou pede adiantamento, né? Pois é. Isso aí, de fato, é uma jabuticaba, né? É uma jabuticaba. Eu tenho um amigo, o Adrian, que até costuma dizer que esse é o famoso frete grátis, né? Que é o equivalente ao frete grátis, porque você acha que você vai comprar alguma coisa pela internet, um objeto qualquer lá, eu vou entregar na sua casa e o frete vai ser de fato grátis. Está embutido. Está embutido, né? Então aí, certamente, o pessoal que está parcelando com juros está pagando por quem está parcelando sem juros, né? Eu sei que me parece que houve um pequeno encurtamento aí no número de parcelas, né? Mas de fato é uma jabuticaba, é algo bastante estranho e que causa uma espécie de subsídio cruzado entre os clientes aí, né? Quer dizer, claramente quem está pagando os juros está pagando por esse que teoricamente não está pagando, e provavelmente quem está pagando à vista podia estar pagando menos, né? Acho que esse é o básico, né? Basicamente, você não consegue. A oferta é em 10 vezes sem juros ou mesmo valor à vista. Exato. Quer dizer, O que não faz sentido num lugar que a taxa de juros é 14,75 ou que a inflação está rodando em 4,5. Explica um pouquinho sobre o Pix a prazo e o que ele vai afetar os cartões. Bom, vamos lá. O Pix, como eu até disse anteriormente, ele se enquadra dentro da definição de uma infraestrutura pública digital, né? É uma inovação extremamente importante. Eu escrevi até várias vezes, tão importante, deu tão certo, que tem uma fila de pais, né? Todo mundo quer ser pai de criança bonita. Né? Tem o quê? Uns 10 pais? Eu computei pelo menos uns 3 ou 4. Aí deve haver mais. Vamos falar desses 6 rapidinho. Só o nome, não precisa fazer digressão. Quem? Eu me lembro durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro dizia que os bancos estavam contra ele porque ele tinha criado o Pix. Né? Enfim, depois se fala do Roberto Campos Neto, do Willan. O fato é que o Pix, até como ele foi criado, não tem como desvinculá-lo da burocracia estável do Banco Central. É o corpo técnico do Banco Central, da importância né, da gente reconhecer. O Roberto Campos tem participação. Mas começou muito antes. Na verdade, eu diria que começou bem antes mesmo. Tá. Né? Dependendo, você pode fazer cortes assim um tanto aleatórios, né? Mas lá nos nossos estudos a gente imagina assim a criação do sistema de pagamentos brasileiro, do SPB, lá atrás, né? Você se lembra? O Alquimar Moura. Era Alquimar Ribeiro diretor. Moura. Ribeiro Moura
à época, Diretor do Banco Central. Enfim, aí se a gente acelerar um pouco no tempo, acelerar bastante, aliás, em 2010 tem um evento super importante, que é a quebra do monopólio das maquininhas. Você sabe muito bem, né, a gente ia comprar qualquer coisa, tinha uma maquininha para cada bandeira, um balcão com várias maquininhas. A quebra disso foi super importante, tem uma figura lendária. Aliás, eu falava com um funcionário do Banco Central, que é professor da GV, sobre isso, que era até o nome o torna mais lendário ainda. Ele faleceu, eu não sabia, inclusive tinha falecido, que é o Marciano, um funcionário de carreira do Banco Central. A piada que eu fiz, até escrevi num artigo na época, marciano. que precisou um marciano para quebrar esse monopólio, né? Isso lá em 2010. Acho que um marco muito importante também dentro dessa lógica é, no final de 2013, a criação das instituições de pagamento, que pavimentou o caminho para as fintechs. A gente está falando de 2013. Eu me lembro de ter almoçado aqui na GV com um ex-executivo do Unibanco, à época, que montou uma empresa de pagamento peer-to-peer, né? Que é sociedade de crédito entre pessoas, é o nome hoje. Não tinha esse nome, esse cara quase foi preso, porque não tinha marco legal e, obviamente, não havia interesse da indústria também. Claro. Então, esses marcos foram importantes. E faltava o Pix, essencialmente, porque faltava nos pagamentos a interoperabilidade. Ou seja, eu usando a operadora de celular, por exemplo, sei lá, X, ter conta no banco, num dos bancos, né? Eu podia usar não é uma solução de silo. Entendi. Né? É uma solução interoperável. Isso só veio com o Pix. Né? Então o Pix foi um sucesso nesse sentido, enfim. Como foi capitaneado pelo Banco Central, todo mundo entrou desde o começo. Isso garantiu um efeito rede importante e o sucesso do programa. Tanto é que quando a gente olha a taxa de adoção do Pix, ela é muito mais rápida do que a taxa de adoção de sistemas de pagamento instantâneo semelhantes. Inclusive o indiano, que é citado como um grande exemplo também, que é o UPI ou UPI. O governo americano combate o Pix, não? Pois é, essa é uma discussão nova. Essa é uma discussão importante também, mas só para frisar aqui que assim, você perguntou do Pix parcelado, né? Deixa eu chegar lá no governo americano, mas primeiro deixa eu passar pelo Pix parcelado. Tá bom. Uma característica importantíssima e com a qual eu acredito vários governos vão ter que lidar hoje no mundo todo, inclusive no Brasil, é o fato de que antes, e vocês que têm uma experiência grande, uma experiência empresarial grande, o pagamento de grandes valores sempre esteve associado ao crédito. Ninguém importa uma máquina e paga à vista, né? Isso é conhecido no mundo prático, no mundo empresarial. O que com a digitalização que está diferente hoje, que vai haver uma imbricação, uma fusão entre pequenos pagamentos e crédito. Porque no limite, quando você vai fazer cada operação de crédito, isso já está acontecendo, a gente recebe uma mensagem, um Pix, a gente recebe uma mensagem se quer pagar pela conta corrente ou se quer pagar a prazo. E aí tem várias formas diferentes, a gente pode até falar disso depois, dependendo, as fintechs são mais agressivas nisso, né? Tem também uma diferença de modelo de negócio, uma discrepância, que nem nas taxas que você falou. Agora, com essa questão do endividamento se colocando muito importante, o Banco Central colocou o pé no freio, Luiz, dessa história do Pix parcelado, encampado por ele, Banco Central. Isso claramente aconteceu. Se você olhar lá os comunicados, não se fala mais no Pix parcelado, não tem mais previsão, e antes tinha um calendário bastante definido. Porque eu acho que o Banco Central, inclusive, está enxergando esses números com o receio que todas as pessoas estão, né? E você colocar ali oficialmente essa possibilidade de Pix, né, já fica uma confusão entre pagamento e crédito. Mas explica para Só que os bancos já... Qual que é o risco do parcelamento do Pix? Explica melhor. Não, é um risco de crédito, essencialmente. Tá. Quando o Pix parcelado acontece, como o Luiz falou, o pagamento se transformou em crédito. De novo, o que era absolutamente comum em grandes pagamentos, historicamente, nas práticas de negócio, assim, como eu disse, você importa uma máquina da Alemanha, da China, você paga, né, tem carta de crédito, você
usa um banco, etc. É normal. Agora, não era normal você pagar o estacionamento, você deixou o seu carro no estacionamento, vai pagar com Pix, ou vai comer um milho na rua e paga com Pix e aí paga no crédito, né? Parcela o milho que você tá comendo na rua em várias vezes. Isso é menos comum. E com Pix, isso aumenta muito, porque isso automatiza a oferta de crédito. A oferta de crédito fica acoplada ao próprio pagamento. Os bancos continuam fazendo. Aí cada um dá um nome, né? Eles não usam exatamente, procuram evitar falar que é o Pix. Eles criam uma outra forma. Como você quer fazer o seu Pix? Eles não vão usar o termo, não é comum usar esse termo Pix parcelado. E o Banco Central se afastou disso. Creio que por essas razões aí, que existe um endividamento já grande, e essa pode ser uma forma de continuar engrossando o caldo desse endividamento, né? Entendi. E o governo americano? Assim, essa questão do governo americano, olha só, aqui, essa é uma coisa, Zé, que os economistas não gostam de estudar muito, que é o seguinte, tecnologia, existe uma tradição de estudo da galera que estuda tecnologia. Como eu disse, eu faço várias pesquisas com a galera de tecnologia, que é a abordagem sociotécnica, que diz mais ou menos o seguinte: a tecnologia transforma a sociedade e a sociedade transforma a tecnologia. Então a tecnologia não evolui de maneira exógena, né? Ela se imbrica na sociedade. Eu gosto muito da tradição de estudos e acho que isso captura muito bem a história do Pix e permite entender essa questão que você está levantando do governo americano. Bom, primeiro, o Pix rapidamente se tornou uma ferramenta do cotidiano, ou uma tecnologia do cotidiano, faz parte do cotidiano das pessoas. Quando ele começa a fazer parte do cotidiano das pessoas, como tecnologia que é dentro dessa lógica sociotécnica, ele pode ser usado por diferentes partes politicamente, dentro das mais diversas argumentações, né? Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o famoso post do Nicolas Ferreira, né? Dizendo que o Pix seria uma forma do governo controlar e taxar, o Pix seria taxado, né? E, enfim, depois o Banco Central até se manifestou, já no contexto daquela operação Castelos de Areia, salvo engano, dizendo que quão prejudicial havia sido, né, aquela manifestação, porque inclusive teria retardado, né, o combate a alguns negócios fraudulentos da Faria Lima, né, lavagem de dinheiro, etc. O fato é que o Pix se tornou um instrumento que pode ser usado dentro da lógica de argumentação política, dentro da briga política, dentro da polarização. E me parece que esse é uma das motivações para essa questão do governo americano se insurgir. Por que eu digo isso? Porque eu não acredito que haja uma motivação. Eu não estou dizendo que não há, porque daí eu não sei realmente o quanto que o governo americano e o Trump em particular errático como ele é, né? Eu não sei se vocês dois que são muito inteligentes, vocês têm uma explicação para mim de qual é a estratégia do Trump. Eu até hoje ninguém conseguiu me dizer qual é a lógica do que ele está fazendo, mas pode ser que tenha algum interesse aí né? Mas quando eu olho do ponto de vista assim, mais geral, quando eu penso assim, nas empresas americanas no plural, eu consigo enxergar o Pix, Luiz, muito mais como uma oportunidade de negócio. O Pix é como se fosse uma avenida digital. Você pega aquela avenida, uma estrada digital, e aí as empresas podem montar vários quiosques para vender uma série de produtos em cima dessa avenida. Pelo que eu entendi, o governo americano acha que é uma coisa estatal e impede a área privada de fazer o mesmo. Existe essa argumentação, né? Essa argumentação de que isso seria prejudicial. Mas, na verdade, quando você olha os dados, por exemplo, a indústria de cartões, por exemplo, eu não vejo... claro, tem um impacto, tem um efeito substituição aí.
Mas o Pix trouxe muito mais gente para o sistema. E quando você olha o faturamento, olha o uso de cartão, os números não permitem essa conclusão de que as empresas estão sendo prejudicadas. Hoje ainda, não sei se vocês viram, mas o PayPal anunciou o uso do Pix na sua plataforma. Quer dizer, as empresas americanas, elas não estão, ao invés de combater o Pix, eu acho que a maior parte dos empresários já está vendo no Pix uma oportunidade de negócio. Fazer alguma coisa diferente usando a plataforma. Acho que essa é a lógica, né? Essa avenida digital sobre a qual dá para montar muitas lojinhas. Isso eu acho que foi politização vinculada ao governo Trump, né? Pode ser. E é possível. ainda mais como esse é um ano eleitoral, né? Assim como o Nicolas Ferreira politizou o Pix, né? Uma politização. Agora, o Pix ele traz o Pix tem a ver com essa questão do endividamento nesse sentido que eu falei, né? Porque ele trouxe, primeiro, ele ajudou a trazer mais gente para dentro do sistema. Então, o que era um mercado de crédito para consumo? Assim, o Brasil, eu costumo brincar que o Brasil foi série B durante bastante tempo. Assim, série B com louvor. Então, eu estou falando o seguinte, mais ou menos 70%, entre 70% e 75% dos adultos com algum tipo de conta em instituição formal. Não é só com o Pix, mas talvez principalmente por causa do Pix, tem a pandemia também, tem outras coisas, mas hoje mais de 90% da população, a gente estava olhando os dados, mais de 90% dos beneficiários do Bolsa Família tem algum tipo de conta. Vários, inclusive, têm várias contas. Olha que coisa interessante, as pessoas não dizem quando você conversa com elas, dentro dessa lógica de olhar os dados, mas perguntar para as pessoas também o que elas, né, enfim, para analisar melhor esses fenômenos, as pessoas dizem assim, eu vou abrir um Pix, elas não dizem eu vou abrir uma conta. Eu abri um Pix semana passada, abri um Pix e abri uma conta. Então o Pix adquiriu essa dimensão e aí alimenta, né, também esse fenômeno do endividamento dessa maneira. Acaba sendo um canal a mais, porque tem mais gente ali no sistema. Fala um pouco do risco moral. Esses programas de renegociação acabam fazendo as pessoas acreditarem que vai ter outros em seguida, não? Eu acho que o risco moral é uma possibilidade, sim, é uma consequência, eu diria que é uma possibilidade. Na verdade, é interessante, né, que assim, programas como teve o Desenrola, o primeiro Desenrola, e que, na verdade, assim, o que o desenrolou? Costumo brincar assim, o Desenrola, eu acho até que ele desenrolou, mas o que ele se propunha a desenrolar, na minha opinião, que é o estresse financeiro de curto prazo que as pessoas estavam vivendo naquele momento. Ele não tinha um objetivo, na minha opinião, de combater causas estruturais de superendividamento. Então, como dentro desse objetivo bastante, eu diria, limitado e de curto prazo, eu acho que ele funcionou. Me parece que deve vir alguma coisa semelhante agora, sobretudo porque a gente está no ano eleitoral, não dá para esperar. Seria inocente da nossa parte esperar medidas estruturais num momento como esse, né? Agora, o que eu ia te dizer é que o seguinte, é verdade que teve o Desenrola, tá se anunciando aí a conta-gotas algumas medidas de um outro programa, sei lá se vai ser o Desenrola 2, né? Agora, esse tipo de renegociação de dívida já acontece com grandes empresários, com outros setores importantes da economia há muito tempo, né? Então, minha brincadeira é o seguinte, Luiz, pode sim causar risco moral, mas não é agora, porque está envolvendo a população mais pobre que a gente está lembrando desse problema, né? Uhum. Causa risco moral e favoreceu muita gente essas renegociações assim, ao longo do tempo, né? Eu acho que o problema maior é assim, a questão, o fato de que como combate a superendividamento, no conjunto da obra a gente está enxugando gelo. Esse é o problema principal, mais do que essa questão mais do que o problema do risco moral, ainda que eu reconheça que é possível que haja. Entendi.
Ô, Lauro, deixa eu fazer uma pergunta. Ela pode parecer um pouco pessimista, mas se nós pegarmos num país com essa população, com essa dimensão, com essa importância, você pode dizer, não, você tem criatividade, né? Vamos pegar 3 exemplos. O BTG, que não é tão novo, a XP, o Nubank, etc. São casos de sucesso. E, em paralelo, um certo, não é esvaziamento, mas um certo congelamento de instituições mais tradicionais, Bradesco, o próprio Itaú, enfim, e outros bancos. A minha percepção é que deveria ter um número de novos players maior do que só pouca. Claro, esses aqui são exitosos, né? Você pega Sim. esses 3 exemplos aqui, não tenha dúvida. O BTG hoje é um dos maiores bancos de investimento das Américas, seguramente, né? O que faltou para... Ao mesmo tempo, você tem grupos tradicionais empresariais, né? Você está vendo aí o Steinbrück vendendo a CSN, tentando obter aí uns 450, 500 bi para reduzir o endividamento, o grupo Cosan com problema, enfim, N grupos importantíssimos, exitosos, entrando em trajetória mais complicada, esses bancos performando maravilhosamente bem, mas são poucos players. Me causa espécie, eu não tenho o conhecimento que você tem. Por que faltou novas instituições? São poucas em relação... Mas, não sei se você entendeu a pergunta. Eu entendi a pergunta, mas sabe, Zé, eu acho que, na verdade, não são poucas, não, instituições. São poucas as instituições que adquiriram o porte das instituições que você mencionou, do BTG, do XP, do Nubank, né? De fato, é interessantíssimo. Eu fui na zona rural de Crato, uma cidade ao lado de Juazeiro, lá no Ceará, e as pessoas na zona rural falando do Nubank. Então é um caso de... Realmente é um caso de... É um case. É um caso de sucesso empresarial inequívoco, assim como as outras instituições que você mencionou. Eu me lembro que, como quem acompanha esse tema de inclusão financeira, a gente acompanhava com muita avidez os novos atores. As fintechs eram uma promessa, né? Eu me lembro até que eu escrevi um artigo no Valor sobre que eu chamei assim a promessa das fintechs, alguma coisa assim, e eu mencionava as fintechs que estavam no mercado naquele momento, e hoje em dia eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do número de fintechs, porque esse número é muito elevado. Se você olha lá, tem o mapa, tem a AB Fintech, que produz um material muito interessante sobre as instituições e eles fazem lá uma segmentação por tipo de serviço, né? E tem fintech fazendo muita coisa diferente e centenas de fintechs. Então, não é bem o caso de dizer que houve a ascensão de poucos players, poucos cresceram tanto. Né? Tanto aí, assim, eu não sei se a gente pode dizer que dentro da indústria seria razoavelmente esperado, porque não é todo mundo que vai ficar grande desse jeito, se isso é uma coisa esperada, inclusive considerando a presença dos atores tradicionais, né? Porque você tem que ter bala na agulha para fazer frente a esses caras que vão reagir também. Então, me parece uma situação de mercado normal. Agora, uma coisa que é muito interessante, a meu ver, e que traz algumas reflexões. Eu não tenho todas as respostas aqui, por favor, né? Tem alguns problemas que eu acho que merecem, assim, mais estudos, sabe? Artigos, discussões. Por exemplo, nós temos muito mais, historicamente, nós temos hoje no mercado muito mais atores que tínhamos há 10, 15, há 20, seja, né? E nós temos uma situação no mercado de crédito, vamos pegar o mercado de crédito consumo, com esses problemas que nós estamos discutindo aqui há vários minutos. Ou seja, qual é o problema? O mercado, o aumento do número de atores no mercado de crédito,
parece que não trouxe todos os benefícios que muita gente, inclusive eu, esperava. Entendi. Tem alguma coisa aí. Eu tenho algumas Bem, hipóteses, enfim, mas isso merece uma bem reflexão. observado, bem né? observado. Quer dizer, um questionamento sobre assim, soluções de mercado, até que ponto soluções de mercado automaticamente produzem esse resultado. Eu sei que o próprio Banco Central deve estar muito atento a essas questões, porque ele desempenhou um papel fundamental no aumento do número de atores no mercado. Só que os resultados, e eu posso te dizer aqui pelas coisas que eu acompanho, claramente ficaram muito aquém do que se esperava do ponto de vista assim da gente ter um mercado de crédito realmente saudável. Eu diria que um mercado de crédito que funcione adequadamente, que produza o bem-estar e desenvolvimento do jeito que a gente espera. Né? Não é o que está acontecendo nesse momento. A gente sabe, assim, como quem acompanha o mercado há algum tempo, que tem esse público que era, digamos assim, mal servido pelos atores tradicionais, que foi rapidamente capturado, esse público mal servido, pelos novos atores. O público excluído, uma porcentagem grande ficou excluído ainda há bastante tempo e uma parcela ainda permanece. O público mal servido foi rapidamente capturado. Mas, aí acho que a gente precisa falar da necessidade de aprimoramento de regulação e supervisão. Parte do problema está se revelando, inclusive, com os escândalos. Né? Inclusive, o Banco Central precisa ser apoiado nisso, ele precisa ser capaz de promover adequadamente a supervisão, e a gente sabe o que isso significa investimento, inclusive. Né? Ele precisa ser dotado dos recursos necessários para que a regulação e a supervisão sejam aprimoradas e o mercado de crédito para consumo, que é o particular que a gente está falando aqui, funcione de fato. A execução de garantias aqui é lenta, não? E a recuperação também é pouca. Isso ajuda a ter esses spreads muito elevados, que por sua vez contaminam os devedores, não? Aqui aí o mercado. Aí a gente estava, até agora o que a gente estava falando, essencialmente é um mercado de crédito, digamos assim, sem garantia, né? Um mercado de crédito ao consumo direto. Agora sim, a questão de execução e recuperação de crédito é um problema, né? Aliás, as pessoas às vezes focam muito em inadimplência, mas para quem estuda crédito, muito mais importante do que a inadimplência é a perda esperada, porque uma parte do valor que entra em inadimplência é recuperado. Né? Então, na verdade, interessa a inadimplência menos o que é recuperado. Isso é igual à perda esperada. Né? E eu diria que a perda inesperada aí acaba sendo a mais importante, inclusive se a gente olhar no sentido mais macro. Sim, a gente tem um spread explicado por múltiplas coisas aí, né? Por taxas de juros elevadas, por uma inadimplência elevada também. Tem várias variáveis aí, acho que questões que podem, questões relacionadas à recuperação, a maior agilidade na recuperação de crédito, né? Acho que tudo isso. Agora, nós temos visto avanços muito lentos nisso, né? Assim, esperava-se que com o Open Finance isso as mudanças seriam bastante aceleradas nessa direção, né? Haveria mais compartilhamento de informação. Explica um pouquinho para o internauta que não é especializado o que é o Open Finance. A ideia do Open Finance, eu costumo dizer assim de jeito mais simples, que é, como o próprio nome diz, né? Finanças abertas, é a ideia de que existe um compartilhamento de informação aberto dentro do sistema financeiro, e esse compartilhamento de informação diminuiria a assimetria de informação e propiciaria a quem está ofertando conhecer melhor quem está demandando, concorrer por quem está demandando, e isso aprimoraria os serviços. Por exemplo, no crédito, contribuiria para a diminuição do spread. Agora, de fato, não é o que a gente está vendo, né? Eu insisto aqui, se a gente voltar um pouquinho. Esse Open Finance hoje está funcionando? Sim, está funcionando. Se você entrar no aplicativo do seu banco, deve ter lá a opção do compartilhamento de informação. Se você fez. Se o cliente não quer compartilhar,
Não pode. Em tese, não. Aí tem questões de privacidade, etc. Né? Tem a famosa Data, né? Como é que é? a LGPD da vida. Tem, enfim, tem Entendi. tem algumas coisas que são automáticas, né? No caso de informações negativas, né? Mas o Open Finance, assim como a gente conhece, você tem que autorizar, né? Assim, na teoria é muito bonito, porque você veria, né, como se as instituições vissem tudo, né? Agora, você imagina que com todas as fraudes que a gente vê acontecer hoje, com vazamento de dados, etc., acho que a gente ainda está longe de um momento em que as pessoas se sintam confortáveis de permitir esses compartilhamentos, né, sem nenhum tipo de hesitação, né? Entendi. Mas essa questão do Open Finance, Zé, tem a ver com essa reflexão que precisa ser feita do porquê que a solução de mercado não promoveu Entendi. essa melhoria de bem-estar no mercado de crédito para consumo que a gente esperava, né? Porque parecia, a receita de bolo parecia clara para os manuais de economia, a gente aumentaria o número de atores, esses atores concorreriam entre si e o resultado seria certamente melhor, né? Já aí muitos anos já se passaram e a gente está enxergando uma situação que não vai na direção contrária, na verdade, né? O endividamento talvez seja a marca mais evidente disso, e o superendividamento. Ô, Lauro, deixa eu te fazer uma pergunta que podem ter. Eu estou sempre preocupado com os jovens internautas que nos assistem, né? Porque a nossa geração, você é bem mais novo que eu e que o Luiz, mas essa novíssima geração, que é a geração digital, eu sou da época sou do século XIX. Mas você, com toda a inteligência que você tem, você foi meu aluno, eu detectei um dos mais brilhantes alunos que eu tive. Você optou pela carreira acadêmica, você é um estudioso do assunto, não optou por uma atividade empresarial, né? Aliás, parabenizo que o Brasil precisa de mentes brilhantes estudando os assuntos no aspecto macro e academicamente. Mas, nesses teus estudos, esse jovem internauta que nos está assistindo, que possibilidades de novos negócios dentro do sistema financeiro brasileiro, lato sensu, você enxergaria? Se você tivesse 20, 21 anos e falar, não, eu não quero ser professor, pesquisador, eu quero ser empresário, o que você, o teu feeling, dizer, olha, aqui é um caminho que está se abrindo, ou já percebido já um pouco antes, quer dizer, o que você enxergaria que poderia... Eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou te dar um dado. Dos MEIs, portanto, formais, né? Uhum. Que estão no cadastro único, 1/3 tem acesso a microcrédito. Então, olha o tamanho desse mercado potencial. Não estou nem falando do mercado informal. Quer dizer, 2/3 está aí solto. Fora. Solto. MEI, se o formal. Se o cara bolar alguma forma de puxar Pois isso daí, faz uma fortuna. Eu continuo achando que tem uma possibilidade grande num tipo de crédito de maior qualidade, né? Eu acho que esse é o próximo, espero que seja essa a próxima evolução do mercado. Entendeu, Luiz? Do mercado de crédito. Claro, entendi. Quer dizer, 2/3, né? 2/3, isso olhando para os MEIs que estão dentro do cadastro único. Porque o governo, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, tem esses dados por conta do programa Acredita, um programa de microcrédito, que, enfim, tocado pelo MDS e pelo Ministério lá do Empreendedorismo. Sei. É um número interessante, né? O que você deve refletir sobre a MEI é o seguinte, é que é uma empresa tão pequena que pode ser que o seu dono, como pessoa física, já está no sistema, Então, não? Exatamente. Por isso que o desafio é grande, né? O desafio é grande. Agora, eu dei apenas um exemplo. Tem outras contas para fazer aí, né? Digo assim, tem outras maneiras de mostrar que esse mercado potencial é grande e, de fato, ele é. Agora, não é muito fácil, não é um mercado que você vai facilmente explorar, né? Mas me parece que para alguém que está interessado em empreender em serviços financeiros, acho que o crédito
o crédito no Brasil merece soluções muito melhores do que as que a gente tem hoje. Você, não sei se você tem acompanhado, tem saído no jornal que tem uma empresa chamada Entrepay e ela há uma falta de pagar, há uma crise de liquidez no sistema de cartões. Por exemplo, a Mastercard teve um prejuízo grande agora, não sei com quem aí. Você está acompanhando isso ou não? Entrepay, nunca tinha ouvido falar. Não. Eu não sei, acho que a Mastercard andou tendo problema com o Will Bank, né? Não sei se é isso que você está falando, mas enfim, eu não conheço a Entrepay. Tá bom. Não conheço. Eu nunca tinha ouvido falar. Me conta uma coisa, o FGTS tem virado soluções para todo lado e o rendimento para o dono da conta é ruim. E agora se busca tirar um pedaço do FGTS para diminuir o endividamento. Você acha bom isso aí? Eu acho que é um tanto enxugar gelo essa medida. Quando a gente olha para o tamanho do endividamento, eu até fiz uma conta, eu estava olhando os dados do aumento do crédito consignado para os trabalhadores do setor privado. O mercado fala aí em algo em torno de 120 bilhões. O mercado não, são os dados, me parece que os dados do Ministério do Trabalho. Lá nos dados do Banco Central também aparece um aumento de volume muito grande. Coisa da ordem de 100 bi, algo assim. 80, 100 bi em poucos meses. Porque vamos lembrar que o programa foi lançado no ano passado. Eu até falei um pouco disso no começo. Então, esse valor que se anunciou aí do FGTS, que parece até que pelo que eu entendi, a Caixa teria feito aí tem um questionamento que levou a essa conta de 7 bilhões que seria aplicado, né? Isso é um valor muito pequeno perto do tamanho desse mercado, me parece. Agora, eu acho... você abriu falando... Eu acho que mais adequado seria o uso do FGTS como uma poupança de emergência e seria mais adequado, concordo com você, que houvesse uma reforma em que o FGTS rendesse um valor parecido com aplicações de risco semelhante, no caso aí risco zero, né? Algo que se aproximasse disso, muito mais do que ser usado para alimentar o ciclo de superendividamento. Agora, se houvesse uma medida, um conjunto de medidas, porque não tem bala de prata aqui, não vai ter uma solução que você vai dizer assim, vamos fazer uma varinha, vai ter uma varinha mágica aqui. O problema é complexo, envolve inclusive múltiplas disciplinas, se você preferir, porque né, tem uma questão de economia, tem questão comportamental, tem questão antropológica, tem questão de regulação, mas também tem questão do layout dos cartões, o jeito que a coisa é apresentada. Eu li hoje mesmo que tem um negócio um fundo chamado FGO. E a redução substancial da multa dos juros, não, nessas... Mas aí é outra coisa, né? Eu tô falando até agora do FGTS. O FGTS, eu enxergo o FGTS como... ruim. Assim, o adequado, a meu ver, seria só usar o FGTS no caso dele fazer parte de um conjunto mais amplo de medidas para combate a causas estruturais de superendividamento. Usar simplesmente para alívio financeiro de curto prazo não me parece adequado. Né? Porque, de novo, acho que a gente vai cair dentro daquela lógica de enxugar gelo. O FGO, que você está falando agora, é outra coisa. O Fundo de Garantia de Operações, esse foi usado já durante... já no passado, né? no programa anterior, em programas anteriores. E, inclusive, na entrevista do ministro, fala-se em usar novamente o FGO. Aí tem que ver como é que vai ser usado, porque eu estou vendo muita especulação também, sabe, Luiz? Porque não tem medidas ainda. Falou-se no uso de até 20% do FGTS. Sim. Né? Do FGTS. Quer dizer, um valor que, em tese, não prejudicaria
o fundo, porque tem o Conselho Curador do FGTS e ele autorizaria até esse valor, porque isso não afetaria as outras finalidades, etc, etc, né? Aí é uma outra coisa, né? O FGO não é dinheiro público, ou seja, não aumenta o déficit público. Não, se o governo, o FGO já está constituído, mas se o governo tiver que aportar mais recursos no FGO, aí tem impacto fiscal, né? Entendi. Acho que Mas essa é a questão. O que parece que da outra vez há um bom desconto. Exato. A ideia é, mas porque essas dívidas elas tomam São tem um aspecto, impagáveis. elas têm um aspecto de bola de neve, né? Que daí, na verdade, para as instituições é mais ou menos assim. Você imagina que eu te emprestei. Você me emprestou, vai, que você tem mais cara de credor do que eu. Você me emprestou dinheiro cobrando 15%, e aí eu falo, Luiz, não tenho. Você fala, não tem problema, me paga depois. Mais 15, mais 15. Aí isso se transforma numa bola de neve, né? Chega um certo momento que, assim, para mim, tanto faz. A gente vai. O valor esperado daquela dívida não é aquela bola de neve enorme, um valor muito mais reduzido. Acho que essa é a lógica, né? As instituições ganham, inclusive, se elas conseguirem receber esse valor com esse desconto, né? Eu não sei se todo mundo, mas os bancos têm boa vantagem em lançar isso em prejuízos, né? Pois é, tem essa questão, né? Que isso gera um benefício tributário, né? Eu até estava falando sobre isso com uma pessoa que pesquisa isso. Sim, tem esse benefício também, né? Tem esse benefício. Tem também. Não sei. Aí tem que ver bem, assim, o quanto que isso é uma explicação plausível, né? A gente sabe também que muitos desses créditos alimentam os FDICs, né? Sim. Também, de novo, eu acho que ainda não é que a maior parte desse crédito gerado está alimentando os FDICs, que os FDICs são grandes, mas ainda acho que não são tão grandes assim. Mas tem muito desses créditos lá compondo créditos cuja qualidade pode ser bastante questionável, compondo carteira de FDICs, né? Ô, Lauro, deixa eu te falar, eu não sei se você estuda a fundo o BNDES. Eu ia te fazer uma pergunta, mas para te tirar de críticas de gestões passadas, não a atual ou até anteriores, do BNDES. Mas vamos admitir por hipótese, novo governo, Lauro Gonzalez indicado para presidente do BNDES. O que você, assim, agora, te ocorre de falar, olha, poderia o BNDES implementar isso ou aquilo? Assim, uma pergunta não é para te sacanear, ao contrário, para usar toda a tua experiência de analista do... Eu acho que o BNDES, em particular, ele poderia ser, dentro das coisas que a gente está discutindo aqui, para não me distanciar demais, ele poderia ser um catalisador de algumas soluções de inovação. O que isso quer dizer na prática, né? Parece catalisador de inovações, que é algo muito genérico, né? Parece coach falando. Mas ele tem tamanho para... Exato. Eu estou querendo dizer que ele, por modelo de negócio, ele não tem capilaridade, mas ele tem bala na agulha para fazer parcerias e para apoiar instituições que têm essa capilaridade e que podem fazer uma diferença. Nesse crédito aí, esse crédito... Direcionado? Não, eu diria o seguinte, não é nem direcionado, o que eu diria que o Brasil está precisando hoje, sem entrar no mérito do direcionado ou não direcionado, o Brasil está precisando hoje de crédito de qualidade. O que mais tem no Brasil é crédito de qualidade ruim, que é esse que a gente está falando até agora, esse que produziu esse superendividamento. Um aspecto interessante que também merece reflexão é que não tem uma crise, pelo menos eu não enxergo, uma crise de crédito à vista. Nós estamos num cenário, não estamos nesse cenário, num cenário de crise bancária. Ou seja, existe o mercado, ao que tudo indica, existe um equilíbrio de mercado. A única coisa é que nós estamos num equilíbrio ruim. Claramente nós estamos num equilíbrio ruim. Esse equilíbrio de taxa de juros desse tamanho, com um monte de gente ficando inadimplente, devendo, enfim, tudo isso que a gente falou até agora. E eu acho que nós precisamos... Em parte, estruturalmente, você não precisa fazer a digressão sobre isso, mas só destacar que, em parte, vinculada
a política de metas de inflação, que, né, quer dizer, essa taxa de juro alta ainda ajuda a atrapalhar todo o esquema. Acho que taxa de juros, exato, sem entrar no mérito, né, mas taxa de juros elevada certamente né, ajuda a colocar fogo no parquinho. Né? Não, mas desculpa, mas você estava respondendo que aí o BNDES... Então, aí voltando, eu acho assim que uma solução, inclusive, eu diria, vamos chamar assim de uma solução, entre aspas, de mercado, seria aumentar o crédito de qualidade mais alta. Né? Porque esse crédito de qualidade ruim, você não vai com a varinha mágica, como eu disse anteriormente, zerar isso. Tem que haver um conjunto de medidas, enfim. E, junto com isso, um aumento da oferta de crédito de maior qualidade, e neste particular o BNDES pode ter um papel importante. Ajudar, através dessas parcerias, a aumentar a qualidade do crédito, a oferta de um crédito de qualidade no Brasil. Inclusive, eu até acho no crédito para consumo também, pensando em certas soluções. Mas no microcrédito também esse papel pode ser importante, né? O papel do BNDES. Exatamente, como apoiador. Parceria é uma palavra fundamental. Quem é de mercado sabe, né? Quem está nos ouvindo e é de mercado sabe muito bem a importância de parceria, de pilotos. Até pela capilaridade, né? Exato. Porque o BNDES está lá no... E aí o BNDES tem bala na agulha, né? Há espaço para mais uma, duas... Você tem 5 minutos? 2 perguntas, Luiz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses encargos pesados que tem nesses empréstimos, tem uma outra jabuticaba brasileira que acho que vai em sequência, que é o IOF, que só tem no Brasil o IOF sobre empréstimo, né? Isso você não consegue mexer, porque a autoridade monetária fala assim, você me arranja o dinheiro em outro lugar, aí eu tiro o IOF. E não tira, né? Exato. Quer dizer, e já teve governo de direita, de esquerda, de centro, e isso aqui é um negócio caro, não? Porque vai multiplicando, não? Eu me lembro, eu escrevi um capítulo de um livro que eu cheguei a discutir isso. Quem escreveu também um capítulo nesse livro foi o Roberto Troster, ele fala muito disso. Né? E é verdade, tem essas distorções que precisam ser... Isso precisa ser resolvido, né? Agora, como você falou, né? Assim, essa questão, a questão fiscal, na planilha é tudo tão simples, né, Zé? O que você tira de uma coluna, você joga na outra, mas a economia política, a negociação, a atuação dos grupos de interesse, né? É engraçado quando eu vejo essas discussões assim, às vezes até participo de uma ou outra vez disso. Digo, olha, a planilha aceita qualquer coisa, né? Você vê, você tem um nível de benefício tributário no Brasil tão elevado, se você conseguisse cortar pela metade, estava resolvido o problema, né? Mas vai cortar, né? É verdade. E é por isso até que eu fico um pouco, assim, acho... até uma injustiça com o ministro Haddad, ex-ministro agora, né? Porque eu acho que dentro das possibilidades ele fez um trabalho muito bom. Né? Então eu acho que se eu sou suspeito aqui, que talvez eu tenha uma afinidade com várias ideias dele mais acima da média, mas eu acho que o mercado deveria reconhecer que dentro das restrições que ele tinha, muita coisa foi feita. E se for verdade essa hipótese que o Lula admite de não ser candidato, isso dito pela boca dele. Por ele mesmo, né? O candidato seria o Haddad. Né? Aí é uma briga. Vai ser uma briga feia. Esse ano. Você viu o Lula dizendo, né, para o ICL, diz, olha, eu ainda não admiti, viu, Eduardo Moreira, que eu sou candidato. Até junho eu defino, né? Deixa eu, no última, viu, Luiz? Tenho 3, última. Eu queria que você usasse toda a tua experiência como pensador do sistema financeiro também. Como é que se explica como é que pode surgir o tamanho dessa fraude, né? Esse case Banco Master, sem querer penalizar o menino lá que está preso, quer dizer, mas como é que pode quer dizer, as autoridades não perceberam, foi crescendo, como é que pode? Como é que você explica assim, você
em 2 minutos. O que explica isso? Fora a cultura de corrupção que existe no... É um case, né? É um case. É um case. É um case. É um anti-case. É um anti-case. Então aproveita, fala do FGC. Do FGC? Porque está umbilicalmente ligado ao Master. Bom, mas se você tivesse que explicar para os teus alunos, né, que vieram da Colômbia fazer um curso aqui com você, aqui no Entende Brasil, o que é o banco? O que é esse case Banco Master? Vamos lembrar que se a gente falar do Banco Master, do tamanho do Banco Master, a gente vai ter que lembrar do Madoff lá, né? Então, assim, não é que os escândalos são exclusivos aqui no Brasil, com todos os problemas que nós temos aqui e que eles não têm, mas eles também têm vários. E aquela famosa frase do Abraham Lincoln: você pode enganar muitos durante pouco tempo, poucos durante muito tempo, mas você não pode enganar muitos durante muito tempo. Só que o Madoff enganou muitos durante muito tempo, né? Exato. Quase 30 anos ou mais. Olha, vou fazer tô pensando aqui agora, talvez o Vorcaro criou aí um consignadão, né? Um crédito consignado com pagamento em folha que garantiu a ele para um número muito grande de parceiros, né? Que garantiu a ele uma atuação durante um tempo maior, né? Talvez aí tenha... Dentro desse anti-case aí deve ter uma inovação, porque os valores são astronômicos, né? Os valores que eram pagos, assim, né? Que são revelados agora. Então... Talvez ele percebeu isso. E ele, uma coisa simples, né, Laura? Ele falou, 250, o fundo garantidor de crédito garante? Não, então, pau na máquina aqui, né? Mas eu ia dizer uma outra coisa. Isso se conecta com a nossa discussão anterior, porque, olha só, a indústria financeira mudou muito nos últimos anos, conforme a gente falou, né? E o Banco Central teve um papel importante nessas mudanças, liderou várias dessas mudanças, principalmente na linha do aumento da concorrência. Agora, eu até discordei de você quando você falou que tinha poucas instituições. Eu disse poucas instituições que ficaram grandes, mas tem muitas instituições. Sim. E a gente tem vários movimentos ao mesmo tempo. Então, repara, você tem inovação de regulação, você tem inovação tecnológica, digitalização correndo solta. Depois você teve o Pix, que trouxe muito mais gente ainda para dentro do sistema, a gente já falou disso. A pandemia ajudou muito também essa digitalização, né? Então, me parece aqui que tem um conjunto de coisas que engrossou o caldo dos serviços financeiros e ajudou o surgimento, talvez, de uma instituição como essa, porque com muito mais instituições... Né, muito mais instituições de mercado, talvez, por exemplo, a capacidade de supervisão do Banco Central tenha ficado para trás, inclusive... Boa resposta. Inclusive por conta até do volume de coisas. Do volume de instituições, né? Então, assim, de novo, o que parecia ser um resultado automaticamente bom para o mercado, que é o quê? O aumento do número de players vai trazer mais concorrência e os produtos serão melhores. Aquele beabá do manual de economia. Não aconteceu. Só que você tem várias coisas, né, simultâneas aí, de novo, né? Transformações regulatórias, tecnológicas, modelos de negócio, a pandemia, o Pix entra aí, né, porque trouxe mais gente para dentro do sistema. E isso tudo certamente colaborou, para além do fato de que dentro desse anti-case, como a gente já falou, esse cara descobriu aí um jeito, né, de inovou, por aqui. Fez um consignado, fez um desconto em folha impressionante, né? Impressionante. O FGC também, certamente, né, teve um papel importante aí, a existência do FGC, né? Aqui sim, acho que a gente tem até um problema, né, Luiz, muito maior de risco moral do que o caso do Desenrola, né? Porque realmente os valores envolvidos são astronômicos, né? E é muito, muito claro, né? Então, acho que aqui juntou assim, o mercado, inovações de mercado, novos atores, regulação, novas tecnologias, as plataformas,
né? Porque quem é que distribuía os produtos? Outros Né? bancos também. Inclusive as instituições que você disse que são as instituições vencedoras. Sim, BTG distribuía CDB do Banco Master, a XP distribuía CDB do Banco Master, tá certo? Né? Os três principais, coincidentemente, os três principais distribuidores, salvo o engano de minha parte, são os três que você mencionou. Nubank, BTG e XP. É verdade. Exatamente. Então, isso é um cenário, né? Essas empresas como a XP, elas criaram uma coisa nova, né? Porque antigamente o gerente de banco vendia o CDB no guichê lá, né? E hoje... Da instituição dele, né? Dele, a XP vende dele. Mas isso foi um negócio que... Uma novidade, né? Hoje já não é novidade, né? E a gente tem, assim, coisas, né? Assim, mais, digamos assim, filosóficas do ponto de vista de funcionamento do mercado que a gente tem falando aqui, porque toda essa lógica mudou as pessoas também. Aquilo que eu disse para vocês, dessas abordagens sociotécnicas da tecnologia, né? Então as pessoas usam muito mais a tecnologia, querem investir, querem fazer, e isso tudo ajudou a engrossar esse caldo. Bom, nós chegamos ao final. Agradecer muito e pedir para ele voltar, né? Voltar. Quando tiver... uma verdadeira aula. Faltou muita coisa para perguntar. Mas em todo caso... Mas excelente, Lauro. Ótimo. Você volta aqui porque você deu uma verdadeira aula. Muito obrigado. Então encerra. Olha, saiu hoje no jornal.